Botucatu em destaque. Apoio Reinaldo Henrique Engenharia. Acompanhe nas redes sociais nossos lançamentos. Olá, eu sou Hamilton César Franco e esse é o Botucatu em Destaque. O nosso entrevistado hoje é advogado, escritor, historiador, já foi apresentador aqui da antiga TV Serrana, hoje TV Colina. Armando Delmanto, bem-vindo ao Botucatu em Destaque, obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado a você, Hamilton. É uma grande honra e um grande prazer retornar à TV de Botucatu, que é a única TV de Botucatu atualmente, não é isso? Hoje TV Colina e no passado TV Serrana, onde eu pude fazer, às vezes, do entrevistador. Em um ano, mais de 600 pessoas entrevistadas. Quer dizer, foi um boom, divulgando o Botucatu, sempre levantando a bola. Delmanto, Botucatu completou ontem 171 anos. Você tem vários livros contando a história de Botucatu. Como é que Botucatu surgiu? Botucatu tem três teorias principais. A primeira, que os padres jesuítas foram os fundadores de Botucatu em 1719, os pioneiros. E por quê? Porque tinha o Colégio de São Paulo, dos padres jesuítas, na São Paulo inicial, e que precisava de mantimentos e de apoio logístico. Então, os jesuítas tiveram duas fazendas, a fazenda de Guareí e a fazenda de Botucatu. Isso em 1719. Então, segundo Plínio Airosa, professor da USP, considera que os jesuítas foram os fundadores primatas de Botucatu. E os primeiros botucatuenses nasceram na fazenda Botucatu, segundo registro nos cartórios de Sorocaba. A segunda teoria, Hamilton, traz o truculento e barbudo Simão Barbosa Franco, que teria, em 1766, criado uma freguesia de Nossa Senhora do Cimo da Serra. É um período muito nebuloso em termos de registros históricos, mas, segundo o almanaque de Botucatu de 1920, era, no momento, em 1920, a opção oficial do município, a fundação, o Simão Barbosa Franco. E, finalmente, a presença de Joaquim Costa e do coronel José Gomes Pinheiro. O Joaquim Costa veio de Minas e posseou as terras do coronel ou capitão. Posseou, construíram algumas casas, não em ordem, mas um núcleo de casas, onde hoje seria o Largo do Paratodos. E houve um atrito, inclusive registrado por um famoso escritor botucatuense, que é o atrito, a disputa da porteira, com troca de tiros entre as duas partes. Por fim, houve a composição, com Gomes Pinheiro fazendo a doação de uma gleba para se instalar definitivamente em Botucatu. E, em homenagem à sua esposa, Ana, elevaram a padroeira do novo povoado a Nossa Senhora de Santana. Essa é uma teoria que hoje é a mais aceita na história de Botucatu, mas que só faz menção a Gomes Pinheiro. Nunca mais falaram do Joaquim Costa, que realmente foi que posseou, né? Em termos de população, você consegue, em determinados pontos da história, falar quantos Botucatu tinha, quantos mil habitantes e o crescimento até os dias de hoje?
Não, com precisão assim, só consultando os meus arquivos, viu, Hamilton? Mas, por exemplo, em 1930, Botucatu era seguramente, com uma população, o dobro de Bauru, né? E já em 50, 60, Bauru se expandiu e hoje é uma potência, né? A capital do oeste paulista. Né? Mas que momentos marcantes você pontua nesses 171 anos de história de Botucatu? Teve dois períodos. Até 1930, com o poderio do café, e daí tem o registro do Conde de Serra Negra, o maior exportador de café do Brasil, na monarquia e no Império. Então foi um boom, até 1930. Depois houve um recuo, né, no segundo ciclo industrial, vamos dizer, de Botucatu. Foi bem paradão, sendo que em 1958, o então governador Jânio Quadros criou a Faculdade de Medicina de Botucatu, instalada e oficializada em 62 por Carvalho Pinto. Então, esse fato, eu acho que é a maior conquista de Botucatu. Mudou completamente o desenvolvimento e a perspectiva futura do município, a Faculdade de Medicina. Na época, nos anos 70 e seguintes, que houve um grande desenvolvimento de Botucatu com a vinda de grandes indústrias não poluentes para o município. E aí com destaque a Caio, a Starup, a Embraer, a Neoplas, Starup, enfim, grandes indústrias não poluentes que deram um desenvolvimento e uma qualidade empregatícia para o município e para a região muito grande. E você está lançando mais um livro, é o número 6, contando as memórias de Botucatu, né? Então, eu queria até apresentar... Pode mostrar para a câmera ali, por favor. E para o município, o aniversário de Botucatu, estou lançando Laurence da Arábia, herói mundial nascido na Cuesta, um apaixonante caso de amor. E esse caso, Hamilton, é interessante. É uma ficção. É uma hipótese. É uma hipótese. Né? Sempre diz que o possível é o degrau inferior da verdade. Mas é uma hipótese. O que argumento é o seguinte, na época, eu já citei, do café, do poderio do café, no final do 1800 e início de 1930, até 1930, o Conde de Serra Negra era o maior exportador de café do Brasil e ficava 6 meses por ano no Brasil e 6 meses na Europa, onde ele tinha em Paris mansão, torrefação, enfim, uma infraestrutura através da qual ele divulgava o café de Botucatu. E consta que numa dessas viagens para a Europa, tratando da conquista e da compra de equipamentos de alta tecnologia para as usinas hidrelétricas surgindo no Brasil, ele ficou 2 meses na Inglaterra e dessa vez ele teria viajado sozinho. A condessa com os filhos teriam ficado em Paris. E o que consta da história, ou lenda, é que nesse período eles conheceram uma moça muito bonita da nobreza inglesa e se apaixonaram. Daí, tempos depois, em Botucatu se registrou na fazenda do Conde de Serra Negra, em Vitoriana, durante 4 a 5 meses, a presença de uma inglesa grávida com a sua dama de companhia. Teve o filho aqui no Brasil, robusto, macho, e foi embora, voltou para a Inglaterra. E o poderio do conde, na época, teria garantido a ela a discrição total para poder voltar sem maculá-la perante a sociedade inglesa, que era rígida. Naquela época era um escândalo sem tamanho, um caso que tal, né? Então o que eu trago é isso, são registros, histórias
dos moradores, empregados, de que houve essa possibilidade. Na época em que eu pesquisei, comecei a pesquisar, nos anos 90, eu trabalhei em São Paulo, na CESP, com Paulo Henrique Cardoso, filho do Fernando Henrique, que à época era presidente. E eu pus esforços para que ele contatasse na Universidade de Oxford, onde estudou o Lourenço da Arábia, para ver se conseguíamos alguns fiapos de possibilidade, né? Não conseguiu, nem eu consegui, né? Mas estamos batalhando. E depois, terminando, aqui eu faço nesse livro a ligação de Botucatu com Dorset, que é uma pequena cidade perto de Londres, né? Onde está enterrado Lourenço da Arábia. E trago o registro de um pesquisador botucatuense que foi 2 vezes, em 2018 e 2022, visitar o túmulo de Lourenço de Arábia. Então há uma ligação histórica entre Botucatu e as colinas de Dorset, entre o deserto e a escarpa da Cuesta. E é sobre isso que eu desenvolvo todo o enredo do livro. Delmanto, eu vou encerrar essa entrevista perguntando para o cidadão Armando Delmanto o que Botucatu significa, o que Botucatu representa para o senhor. Botucatu, para mim, Hamilton, representa a pátria pequena, a mãe pátria. Viajei para o São Paulo, trabalhei em grandes empresas, mas voltei para a minha pátria, a pátria pequena Botucatu. Quem ama a sua cidade, ama o Brasil. Então Botucatu representa tudo. E Botucatu está vivendo um período áureo. A prefeitura, uma situação econômico-financeira espetacular. Tanto que tem feito atuações positivas e investimentos espetaculares e tem oferido prêmios de destaque em vários aspectos da administração pública. Botucatu, eu acho que com o desenvolvimento das faculdades oficiais do Estado, com o entrosamento com a Demétria, pode ser o grande filão, agronomia e Demétria, um cinturão verde, sendo privilegiada a região pelo clima e pela água, pode ser um espetáculo para o futuro, o que nós não encontramos em outras cidades da região. Quer dizer, Botucatu é privilegiada e está indo numa administração positiva, oferindo sucesso acima de sucesso. Eu acho que a perspectiva de Botucatu, Hamilton, é muito boa. Delmanto, obrigado pela entrevista. Foi um prazer te receber aqui. Obrigado a você e bom sucesso para a TV Colina, que é a TV de Botucatu. Muito obrigado. Obrigado. Esse foi o historiador, entre outras profissões, Armando Delmanto, entrevistado aqui um dia depois do aniversário de Botucatu. Queremos agradecer o Hotel Primar por ter sido o cenário de mais uma entrevista. O Botucatu em Destaque volta na próxima quarta-feira às 8 horas da noite. Siga também na rede social a TV Colina. Até quarta, se Deus quiser. Tchau. Botucatu em Destaque.